Boa noite a todos. Vocês estão no Conversa Aberta. Olá, Bernardo. Que bom que você chegou agora. Vamos conversar sobre este livro maravilhoso que está tendo aí uma repercussão muito interessante a respeito do último presidente da República da ditadura militar, não é verdade? Bom, Simone, boa noite primeiramente a você, boa noite a todos e a todas. É uma grande alegria estar aqui com um público tão qualificado para falar um pouquinho desse livro que me tomou os últimos 5 anos, no bom sentido, né, numa pesquisa bem detalhada, e hoje poder falar um pouco do governo João Figueiredo, da pessoa do João Figueiredo, desse período final da ditadura militar, é sempre muito gratificante para mim. Ótimo. Bernardo, você consegue abaixar só um pouquinho a sua câmera, porque está cortando um pouquinho aqui? Isso, Melhorou? a gente vai se ajustando. Isso, melhorou, está ótimo, agora está perfeito. Está perfeito. Me fala uma coisa, muita gente diz que o João Figueiredo ele foi um presidente, mas já não era ditadura militar. Como a gente pode definir esse período? Porque, obviamente, o João Figueiredo ele não foi eleito, né, pelo povo. Ele estava lá pela indicação que existia dentro do período da ditadura militar. Mas muita gente faz essa expressão, não era ditadura militar. Como que você define isso, Bernardo? Essa pergunta, Simone, ela comporta algumas respostas. Eu vou tentar aqui resumir, porque ela foi o ponto de partida do meu livro. Quando eu conversei com o Hélio Gaspari pela primeira vez, e ele é uma pessoa que não dá muitas entrevistas, né? Então eu levei quase 2 anos para conseguir um contato com ele. Na nossa despedida, ele falou o seguinte, ele falou, eu falei alguma coisa, não sei o que, da ditadura. Ele falou, Bernardo, não era ditadura. Aí eu olhei para ele e falei, poxa, não era ditadura? Mas a sua obra, dos 5 livros, inclusive com o final, que se chama Ditadura Acabada, que conta o período do João Figueiredo, tem o nome ditadura, né? Então isso me levou uma grande confusão. E ele olhou para mim e falou, Bernardo, não era ditadura, não era democracia. A sua grande tarefa vai ser descobrir o que foi. E o Hélio Gaspari, ele é meio assim, ele é meio... tem muitas idiosincrasias, ele gosta desses enigmas verbais, ele não te dá a resposta, ele leva você a uma reflexão. E eu estava no 2º ano de pesquisa, para mim era uma ditadura até então, e isso me levou a uma reflexão profunda. E a conclusão que eu cheguei, Simone, é que o governo João Figueiredo começa 2 meses depois do AI-5 ter sido extinto. Para quem era muito novo naquela época, para quem não era nascido, AI-5 foi um ato ditatorial, esse sim, que dava poderes ao executivo, como, por exemplo, a supressão do habeas corpus, o poder de caçar mandatos parlamentares, de fechar o Congresso, de fechar o próprio Congresso Nacional. E esse AI-5 ele acaba 2 meses antes, em 31 de dezembro de 78. O Figueiredo assume em março de 79. Então, ele assumiu sem esses poderes. Então, se a gente comparar com os governos anteriores, com Costa e Silva, e principalmente com Médici e com Geisel, o Figueiredo teve que engolir uma série de sapos e se submeter a uma série de restrições que os seus antecessores não tiveram. Ele tinha menos poder na mão, ele já não tinha os poderes ditatoriais do AI-5. Então, eu acho, a conclusão que eu cheguei dessa provocação que o Hélio Gaspari me fez é que era, sim, uma ditadura, mas uma ditadura mitigada. Era uma ditadura mais branda. dos seus estertores, era no seu final. Era um período que ainda havia muito autoritarismo, Simone, mas o autoritarismo agonizava. Foram os últimos suspiros do autoritarismo do regime militar. Certo. Ele não tinha exatamente as mesmas ações, as mesmas atitudes que tiveram os presidentes anteriores. E você acha que isso levou ele a exatamente trabalhar essa questão da anistia? Porque a anistia das pessoas exiladas fora do país ocorreu exatamente nesse período do Figueiredo. Então, as pessoas começaram a voltar. É como se ele fosse um presidente da ditadura, né, mais brando. Como que você vê isso? Olha, a anistia ela tem que ser entendida como um processo, um fato, um evento
dentro do processo de abertura lenta, gradual e segura iniciado pelo Geisel e pelo Golbery. Tá? Então, eles já achavam que a anistia era o primeiro grande passo do sucessor do Geisel, isso no governo anterior. E o Figueiredo foi escolhido pelo Geisel, né? Você até falou do colégio eleitoral lá que elegeu o Figueiredo, ele não foi eleito diretamente pelo povo, mas o grande voto que valeu era de quem não votava. Ele foi uma escolha pessoal do Geisel para continuar aquele processo de abertura. E o interessante disso, Simone, é que o Figueiredo, ao fazer a anistia, ele se reencontrou com o passado, porque ele foi filho órfão de pai vivo. Ele disse isso no discurso de posse dele. O pai dele era opositor ferrenho do Vargas. E durante o Estado Novo, o pai dele foi exilado. Ele viu o pai ser tirado de casa, levado pela polícia política, ser posto na casa de correção e depois ter que se exilar na Argentina. Ele falava isso, eu vi o amargo que é ter um parente do exílio. Eu fui órfão de pai vivo. Então, quando ele assina a anistia, eu acho que ele se reconcilia um pouco com o próprio passado. E foi o melhor momento dele na presidência, não tenho dúvida nenhuma disso. E acho também, Simone, que ele... É engraçado ouvir isso que você está dizendo sobre reconciliação, porque a figura dele, desculpa interromper, Bernardo, mas a figura do Geisel, aliás, do Figueiredo, ela foi muito colocada como sendo uma pessoa sem coração, sisudo, sem dó nenhuma, e você fala que ele passa a ter uma reconciliação também, né? Porque o pai dele também foi um exilado. Então, no fundo, acho que a gente pode entender que ele também estava lavando a alma dele lá, né? De um modo bom, claro. Exatamente. A biografia do Figueiredo convive muito com essa dualidade, o lado durão, prendo e arrebento, que foi uma frase famosa que ele disse também, prefiro os cheiros do cavalo aos cheiros do povo. Teve um episódio que ele desceu na rua em Florianópolis e foi brigar com os estudantes porque tinham xingado a mãe dele, ele não levava desaforo para casa, mesmo sendo presidente da República. Você então, fala no livro João Valente, né? João Valentão. Mas, por outro lado, tem momentos bons, momentos em que ele faz acenos para o futuro, que são muito interessantes. Essa questão da anistia foi muito além do ato que ele assinou em 79. Quando os exilados voltaram ao país, e isso é muito interessante, o Figueiredo teve atos nobres também. Por exemplo, ele assegurou eleições livres em 82. Quem se elege no Rio de Janeiro é o Leonel Brizola, que àquela altura era o maior antagonista vivo do regime de 64. E o Figueiredo convive com ele de uma forma harmônica. Mais ainda, Simone, no início dos anos 80, estava de volta o Jânio Quadros ao Brasil e o Jango, o João Goulart e o Juscelino já tinham morrido. Já não sobreviveram para ver a anistia concedida pelo Figueiredo. Mas ele, num ato de reconciliação, recebeu no Palácio o Jânio Quadros e, com um aperto de mão, ele selou um novo momento da vida política nacional. E como o Jango e o Juscelino não eram mais vivos, ele recebeu as viúvas, a Sara Kubitschek e a Maria Tereza Goulart, em cerimônias marcadas por um profundo simbolismo de que vencedores e vencidos de 64 tinham que olhar para frente. Então, coube ao Figueiredo encerrar esse ciclo político da vida nacional, tanto com a anistia, que você falou bem, trazendo de volta as pessoas ao Brasil. E vale lembrar aqui que o João Goulart ele foi o primeiro presidente brasileiro a morrer fora do Brasil. A ditadura não deixou ele voltar. O maior desejo dele era voltar para o país onde ele nasceu. Ele não conseguiu, ele só voltou num caixão. Então, acho que o Figueiredo soube capitalizar esse momento. Agora, eu tenho que dar outro lado também. É óbvio que a anistia teve um componente político importante para o regime. Por quê? Porque, naquele momento, o MDB concentrava a oposição. Era o Ulisses, o Tancredo. E quando volta o Brizola, volta o Betinho, voltam uma série de opositores, o Arraes, a oposição, que era única, ela se dissolve. Viram várias oposições. Vem a reforma política, acaba o regime do bipartidarismo, e aquela oposição que estava forte e o regime muito desgastado, de repente vem vários partidos políticos, surgem várias oposições e o governo consegue, aí, com uma manobra política, a maioria no colégio eleitoral que elegeria o Figueiredo em 85. Então, é um gesto bonito, é um gesto nobre, é uma faceta do Figueiredo que a gente tem que destacar, mas também tem um componente político bacana
que eles dividiram as oposições e, de certa forma, as fragilizaram naquele momento, quando você cria várias oposições. É interessante a gente pensar em tudo isso, né? Porque hoje a gente conhece as eleições, né? E naquele período não havia eleições. Então, realmente é impensável, às vezes, quando a gente está lendo o livro, até a gente fala, meu Deus do céu, como que as pessoas viviam, que democracia, entre aspas, era essa, que as pessoas não poderiam se expressar, né? Não havia uma democracia, né? Agora, Bernardo, deixa eu te perguntar uma coisa. Esse livro está maravilhoso, eu quero que você fale sobre quais são as frases mais polêmicas aí do João Figueiredo, que foi o presidente da República e o último desse período de ditadura militar. Olha, esse capítulo até das frases, eu queria até deixar um registro aqui. Eu não ia fazer um capítulo assim, e o Pascoal Filho, que foi um jornalista que ajudou a fundar a Manchete, era um editor de livros muito conhecido aqui no Rio, muito ligado ao futebol, ele lendo o esboço do meu livro, uns 6, 7 anos atrás, ele falou, Bernardo, o livro está muito bacana, o Hélio Gaspari está revisando, vai ser um trabalho muito legal, mas você deveria privilegiar o leitor. E faz um capítulo, uma parte do livro com as frases, com os atos do Figueiredo, e falou para mim, leitor gosta de fato. E aí eu criei um capítulo no meio da narrativa contando os principais fatos, as principais curiosidades, eu acho que ficou bem legal. Então eu queria fazer esse registro, o Pascoal não está mais com a gente, foi um dos últimos conselhos que ele me deu em vida, e eu gostaria de deixar esse registro aqui. Passando para a sua pergunta, a frase mais conhecida do Figueiredo é aquela, prefiro o cheiro dos cavalos ao cheiro do povo. Eu costumo brincar que é óbvio que ninguém fez uma pergunta, Figueiredo, o que você prefere, o cheiro do cavalo ou o cheiro do povo? Então, na verdade, foi uma conversa com um jornalista. Na época, o Figueiredo tinha acabado de deixar o SNI, o Serviço Nacional de Informações, para se tornar candidato a presidente, tinha eleição direta na época, né? Então, ele competiu com o Euler Bentes. E aí ele era pelo cargo do SNI, ele tinha uma blindagem com a imprensa, ele era de informações, era um oficial que tinha um certo distanciamento da imprensa, esse tipo de coisa. Ele não era acostumado a lidar com o público, muito menos com jornalista. E aí, numa conversa que o staff dele fazia com jornalistas, ele andando, começou um diálogo com o jornalista, isso foi em São Paulo, e a conversa evoluiu. E aí, o Figueiredo está gostando, não está? Está se acostumado? E aí perguntaram para ele, você prefere o povo? Aí ele falou, mais ou menos. E aí o jornalista realmente ele falou a frase, perguntou, puxa, mas você prefere o cheiro do... E o cheiro do povo? Ele falou, prefiro o cheiro do cavalo. E passou para a história que ele preferia o cheiro do povo ao cheiro do cavalo, ele gostava muito de equitação, entendeu, Simone? Então, os dias dele começavam com isso. Então, essa, sem dúvida, a frase mais famosa. A que eu mais gosto não é essa. A que eu mais gosto é o encontro, também no início do governo, o encontro de crianças que o Palácio do Planalto fez. No início do governo, não podia chamar o presidente Figueiredo de Figueiredo. Ele queria ser chamado sempre que possível de João. Tentavam suavizar a imagem pública dele. Ele era um general tanto quanto carrancudo, né? Ele queria quebrar um pouco do protocolo, né? Exato, tornar ele uma pessoa mais afável, mais simpática. E aí resolveram fazer um encontro com crianças das cidades satélites de Brasília, com o Figueiredo. E aí as professoras combinaram, né, as perguntas com as crianças, mas você sabe, eram crianças de 5 a 10 anos. Ninguém segura, você tem filho. Elas falam que vem a cabeça, né? Exatamente. Agora, para mal dos pecados do presidente, elas falavam que vem para a cabeça, elas não têm filtro nenhum, e o Figueiredo também. Era uma pessoa muito sem filtro. Então, em dado momento, uma criança pergunta, presidente, o que o senhor faria? A gente vive, só para lembrar, a gente vivia uma crise econômica muito grande na década de 80, né? O que o senhor faria se o seu pai ganhasse um salário mínimo? E aí o Figueiredo bateu e levou. Ele falava, eu daria um tiro no coco. E a criança não entendeu nada, né? Ficou aquele clima, os assessores olhando para ele, davam um tiro no coco, a criança tomou um susto, não entendeu a resposta. E aí ele tenta se corrigir, falava, não, peraí, garotinho, eu ia ajudar meu pai, mas o mal já estava feito. Então, essa das frases famosas é uma das que eu mais gosto, é essa, dava um tiro no coco.
Gente do céu, isso é demais, né? Ele era sinceramente errado nas expressões dele, né? Hoje parece um gentleman, mas para a época era uma pessoa que tinha, a gente diz que tinha uma verborragia, ele não conseguia conter o que o Hélio Gaspari chama de coloquialismo desabusado. Ele era uma pessoa que falava o que vinha na cabeça, muitas vezes com declarações rudes, declarações grosseiras, machistas e por aí vai. Então, isso realmente é uma realidade, né, de um presidente que a gente teve, mas eu queria que você também dissesse aqui sobre a questão de como ele ficou marcado, né? Ele ficou marcado também por dois aí cenários, eu acho que são interessantes de serem lembrados, que é a questão do Rio Centro, que foi aquele atentado, né, que aconteceu no Dia do Trabalho, e também com relação à crise econômica do país, com relação à dívida externa. Fala um pouco desses dois aspectos, porque ele ficou muito marcado. No livro você menciona isso. Vamos lá, vou separar por temas então. O Rio Centro, como você falou, foi um atentado feito pela linha dura, aquelas pessoas que eram contra a abertura política, elas se opunham ao que o regime se abrisse, queriam que a ditadura permanecesse por um longo tempo, indefinidamente, e eles faziam muitos atentados à bomba. Um dos atentados mais conhecidos que antecedeu o Rio Centro foi o atentado à bomba contra a sede da OAB, matou uma secretária, Dona Lida Monteiro, e naquele momento, final de abril de 81, as coisas estavam se acirrando. E naquele dia, né, era dia do trabalho, no dia seguinte, foi na noite de 30 de abril, haveria um show com vários artistas da música popular brasileira no Rio Centro, e se no palco tinham grandes nomes da música brasileira, no estacionamento tinha um Puma, que era o carro da moda da época, né, um carro esportivo lá dos anos 80, com 2 bombas dentro. Tá? O que aconteceu? Uma das bombas explodiu antes da hora. Ela vitimou fatalmente o militar e feriu gravemente outro. E ali, Simone, a linha dura se desmoralizou. No estacionamento do Rio Centro, ela ficou completamente desmoralizada. Tanto que depois foi tanta vergonha que eles passaram publicamente, aqueles militares que se opunham ao regime, que as bombas cessaram e esse movimento acabou. Que triste, né, esse momento. Para o Figueiredo, foi um momento de dúvida. Foi aquele momento que ele falava que eu prendo e arrebento, eu vou ser duro contra quem se opuser à flexibilização do regime, mas o fato é que o atentado jamais foi apurado como deveria. Ele não foi esclarecido, né? Até hoje não teve culpados. O Figueiredo, quando ele foi acordado de madrugada, ele cunhou uma frase que entrou para a história, ele falou: finalmente os comunistas fizeram uma bobagem. Olha, Bernardo, o pessoal está falando que travou um pouquinho, está travando. Talvez se você conseguir mudar a internet para o 4G, seria melhor. Isso. Bom, enquanto isso eu vou falando aqui, pessoal. Eu estou hoje entrevistando o Bernardo Braga Pasqualetti, que é um advogado, que escreveu um livro depois de 5 anos de pesquisa, e este livro é o Me Esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência. É um livro muito interessante que conta aí a respeito do presidente da República, do último que tivemos dentro do período da ditadura militar. E eu acho que melhorou um pouquinho a internet. Vamos lá, eu quero primeiro aqui agradecer também, vamos dar uma saudação para o pessoal que está acompanhando com a gente, a Mica, o Sérgio Pereira também, a Viviane, o JP Ramos, o Daniel, Thiago. A Negra, a Sara também está acompanhando aqui conosco, o Matheus, muita gente, nossa, o Mauro, a Rose. Também, olha, tinha entrado aqui, ele está aqui com a gente, o Fernando Godoy, que é o prefeito de Olambra, ele está aqui, muito querido, a Tereza também, e a Silvia, Marcos Neves também, um grande beijo para todos vocês, é sempre Marcos bom. Marcos Neves, Simone, é o biógrafo do Heleno de Freitas. Ah, é? Que honra tê-lo aqui, muito bom.
Ele está dizendo que aqui não travou em nenhum momento. Não tem problema. Vamos lá, vamos continuar aqui, que eu acho que está boa aqui a conversa. Você estava dizendo sobre a questão do atentado, eu estava mencionando também sobre um outro fator que era a crise política, né? A crise financeira, na verdade, que o país teve nesse período. Dois fatores que marcariam aí dentro da presidência da República do período do Figueiredo. A crise foi até uma injustiça com o Figueiredo, porque o que aconteceu? Injustiça em parte, né? O Brasil estava muito endividado. Com a crise dos petrodólares, o Brasil continuou a tomar empréstimo lá no período do Médici, principalmente no período do Geisel, continuou se endividando a juros flutuantes. No início dos anos 80, a gente teve a Revolução Islâmica no Irã, que tirou a oferta de petróleo, e a gente teve uma nova política de juros do Tesouro Americano, que jogou os juros lá no alto. Como o Brasil tinha contratado muitas dívidas a juros flutuantes e não tinha uma grande produção do petróleo, ele de uma hora para outra se viu com uma dívida muito maior do que a sua capacidade de pagamento. Então, Simone, em 82 ele não conseguia nem pagar o serviço da dívida. O Brasil quebrou em setembro de 82. Se por um lado a gênese da crise existiu, né, foi criada pelos governos anteriores ao Figueiredo, aquela coisa do milagre econômico, do endividamento externo e por aí vai. Por outro lado, o Figueiredo, quando começou o mandato dele, ele deu prosseguimento a essas políticas. Ele não fez a austeridade que o Simons queria. O Simons sai do governo lá em 79, entra o Delfim, e os primeiros anos do governo são de um acentuado crescimento. A conta tardou, Simone, mas chegou. E quando ela veio inapelável. O Brasil não tinha dinheiro nem para pagar o serviço da dívida, começou a usar as empresas estatais para pedalar, para contrair empréstimo no exterior, e aí o Brasil teve que se reunir com o FMI no final de 82, né, com o Pires na mão. E aí a gente teve tudo que pior pode acontecer. Estagflação, que era a mistura de estagnação econômica com inflação alta, arrojo salarial, crise, fome e os saques que abalaram o Brasil naquela primeira metade da década de 80. Então, o governo Figueiredo também foi marcado pela crise da dívida, por muita dificuldade econômica e por uma constante negociação com a FMI que nunca dava certo. Foram 7 ou 8 cartas de intenções, nenhuma delas cumpridas até o final do governo. Foi um Deus nos acuda, e o Figueiredo também saiu muito arranhado por causa da crise da dívida que ele enfrentou durante os 6 anos dele. A gente tem aqui a participação do Thiago Berraich, que já te entrevistou, o jornalista Thiago Berraich. Ele faz um comentário aqui, ele fala: o Figueiredo não aceitou que a Copa de 86 fosse no Brasil, poupou os cofres públicos. O Marcos Neves, ele fala que ele menciona o Reagan, né, na época aí, como a questão dentro aí do aspecto da crise financeira, né? E ele também menciona: não tínhamos condições de sediar a Copa. É verdade, a gente estava literalmente uma pindaíba. Não é verdade, Exatamente. Bernardo? Muito. Essa história da Copa vale um pouquinho a gente comentar. A Copa de 86 ia ser inicialmente na Colômbia, mas a Colômbia também estava coçada por dívidas, enfim, não conseguiu, teve um problema, acho que também de um terremoto, alguma coisa assim, não conseguiu organizar o Mundial. E aí começou o debate onde é que vai ser a Copa do Mundo, lá para 83. E os dirigentes, na época, queriam trazer a Copa para o Brasil a todo custo. Porque Copa traz popularidade, o brasileiro gosta de futebol, enfim. E é aquela coisa que às vezes você joga um pouco para arquibancada. O Figueiredo estava com uma crise econômica grande diante de si. Seria muito mais difícil se ele realmente fizesse a Copa no Brasil, mas, por outro lado, ia alavancar a popularidade dele. E aí, eu tenho que dar o crédito a ele resistiu ao apelo populista que essa iniciativa poderia ter lhe rendido a nível pessoal. No início, até parecia que ele estava entusiasmado, o jornal Globo até falou que ele queria, mas depois ele foi firme e falou: olha, o Brasil não pode gastar um centavo nessa iniciativa. Agradeço aos dirigentes da FIFA, aos dirigentes da CBF, mas a Copa não vai ser no Brasil. Então, ele soube resistir ao apelo populista que a Copa podia ter trazido ao nosso país.
Eu acho Foi que é um uma momento atitude bom. inteligente, pensando no futuro, né? Pensou no Brasil. Pensou no Brasil, não pensou nele. Entendeu? Não Certo. pensou no dividendo político, até porque ele não era um político profissional. Como eu sempre digo, ele teve momentos muito ruins, momentos muito bons, ou momentos bons. Os momentos bons a gente tem que falar, os momentos ruins a gente tem que falar. Eu acho que esse é o trabalho do pesquisador e da historiografia. Trazer os fatos. Acho que o leitor é que tem que analisar. Esse da Copa de 86 me parece muito oportuno narrar que foi um bom momento do Figueiredo. Me parece que ele fez o correto a despeito do que aquilo poderia representar para ele a nível pessoal, principalmente em termos de popularidade. Certo. O Tiago Berrais fez esses comentários e eu queria lembrar que ele também tem um livro maravilhoso aí Livraço! a respeito da Copa de 70, que foi um momento muito importante para o país, politicamente também, né, naquele período da ditadura militar, e vale a pena também ler este livro. Bom, pessoal, mas vamos voltar aqui para o livro do Figueiredo. Você fez uma pesquisa de 5 anos, né? Você disse. Tem uma parte do livro que eu achei muito interessante, que foi a questão da Uni, né? Quando eu entrei na faculdade já existia a Uni estava lá super presente. Eu fico imaginando como foi para as pessoas não terem a Uni durante o período da ditadura militar. E aí você menciona a questão do Serra também, que ele faz o primeiro discurso na época do período da retomada, né? Isso. Quando o Figueiredo ele começa a abrir uma possibilidade da situação voltar ao normal para a Uni, mas ele também não aceita publicamente. Eu achei muito interessante isso. Você acha que, eu até, inclusive, eu queria a sua opinião, Bernardo. Você acha que ele realmente queria que as coisas acontecessem, mas ele não poderia mostrar que estava a favor, por exemplo, porque a Uni, ela querendo ou não, ela era a voz, né, dos estudantes, realmente daquele público mais novo. O que aconteceu com a Uni no governo Figueiredo? E aí eu vou te falar que é uma das partes da história da ditadura militar menos estudadas, que eu mais tive dificuldade na pesquisa de falar com os personagens, de encontrar bibliografia sobre o assunto. O próprio Hélio Gaspari não conhecia bem, não é que não conhecia bem o assunto, ele não tinha muitos elementos para me trazer, então eu acabei buscando outras fontes e tal. Os estudantes eles vão para a rua em 77, em meados ali do mandato do Geisel. Esse é o grande momento de retomada estudantil durante a ditadura militar, desde que a Uni foi proscrita nos anos 60. Quando a geração de 77 vai para a rua, a gente volta a ver os estudantes com voz ativa. Ainda não numa entidade de classe, mas já com voz ativa. É muito importante esse marco dos estudantes voltarem aí à rua no final da década de 70. No governo Figueiredo, volta o sindicato, o Lula aparece, então a gente tem reorganização sindical. E esse vento que soprava lá no sindicalismo, que chamava de novo sindicalismo, soprou no movimento estudantil. A minha visão dos fatos, aqui vai uma opinião muito pessoal, tá, Simone? É que o Figueiredo, em algum momento, pensou em legalizar a Uni. É isso que deu a entender. Nos seus relatos no livro, eu também entendi isso. Começa a tolerar os encontros de estudantes, não tem mais repressão. A Uni faz uma série de congressos sem nenhuma repressão do governo, chega a mandar convite para ministros, e os ministros não vão, mas respondem os convites, o que de certa forma chancelava a existência da instituição. E me parece... Não ignorava, né? Não, se você responde, você recebe um convite de uma instituição que não existe, você responde dizendo que não vai, mas agradece, é porque você implicitamente reconhece que não existe. Então, a Uni comemorou muito isso naquele período. Só que tem um fato que eu acho que incendiou a ponte, era um momento de abertura. E a gente tem que lembrar, Simone, que o Figueiredo era da linha do gás, uma abertura lenta, gradual e segura. E aí, lá no início dos anos 80, agora não vou lembrar se foi 80, 81, o Kissinger, que era o grande secretário de Estado americano,
que participou de vários governos, do governo Nixon, era a eminência parda da política externa norte-americana, ele é convidado para um evento na Universidade de Brasília. E os estudantes sitiam esse evento, e o Kinsker fica ali por horas, preso até o camburão poder buscar ele, e ele sai do evento sobre as pessoas jogando tomate, jogando ovo, jogaram ovo no Leitão de Abreu, que era o chefe da Casa Civil do Figueiredo, e ele sai sobre vaias, né, as pessoas cantando Kinsker é ladrão, vai sair no camburão, e aquilo tudo teve uma repercussão internacional muito grande, e o Figueiredo ficou furioso. Era o que se relatava na época. Eu acho que a partir desse momento a ponte foi queimada. E aí, embora o governo não reprimisse, a UNE conseguiu fazer os seus congressos até o final do governo Figueiredo. Por outro lado, ele também não aceitou legalizar a entidade. A UNE só volta à legalidade em segundo semestre de 85, se não me engano, em outubro, no governo Sarney. Então, eu acho que esse evento foi um divisor de águas para que a UNE não voltasse à legalidade e não fosse um passo do processo de abertura do Figueiredo. Pessoal, eu estou conversando aqui com Bernardo Pasqualetti. Para quem está chegando agora, ele é autor do livro Me Esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência. Ele fez uma pesquisa de 5 anos, debruçado a respeito da vida e da gestão aí do Figueiredo, que foi o último presidente da República do período da ditadura militar. Eu quero cumprimentar aqui o Fábio Laviletti, o Ari Souza que entrou, aqui o Marcos Neves, ele está fazendo um comentário, ele falou que história, que aula de história, é isso mesmo, que aula de história. A gente precisa relembrar aí o passado, analisar os fatos para a gente exatamente entender o presente e planejar o futuro, não é Simone, verdade? deixa eu fazer uma sugestão para você. O Marcos Neves era um ótimo nome para uma entrevista, hein? Ai, que bom. Ele escreveu a biografia do Heleno, escreveu a biografia do Alex, jogador de futebol, do Medina, que foi o criador do Rock in Rio. Ele deve ter umas 9 biografias. O Renato Gaúcho, ele deve ter umas 9 biografias no portfólio dele. Uma figura, assim, maravilhosa. Acho que um próximo encontro aí em janeiro, hein, Marquinhos? Podia vir aqui, sinônimo de sucesso, que ele é um biógrafo, assim, de mão cheia. Sabe que eu gosto muito disso, porque vocês vão indicando um ao outro para mim, a gente só tem assunto inteligente, tema bom aqui, o Thiago foi a pessoa que me indicou, você está me indicando o Marcos Neves, isso é muito bom, porque aqui é uma conversa aberta, Bernardo, e o objetivo é exatamente isso, a gente bater um papo, as pessoas podem perguntar, podem falar. Esse Conversa Aberta, ele também é exibido no YouTube, a gente não consegue ver aqui os comentários do YouTube, porém, depois a gente pode ir para lá e a gente responde também. Ele falou tipo fácil, topo fácil, tá ótimo. Depois a gente conversa, Marcos Neves. Já tenho espectador, estarei nessa presente com certeza. Que bom, muito bom. Olha, eu queria que você dissesse alguns momentos bons, mas muito bons do presidente Figueiredo, porque, querendo ou não, hoje nós vivemos porque a gente teve aí a participação do próprio João Figueiredo dentro desse aspecto todo, como último presidente da República da Ditadura Militar. Me fala algumas coisas boas dele que você destacaria. Olha, Simone, o melhor momento dele, sem dúvida nenhuma, foi a anistia. Tá? Ali, quando ele assina a anistia, ele coloca o nome dele, foi a maior anistia da história do Brasil, ele faz jus à memória, enfim, e aí é o melhor momento dele na presidência da República. Ele teve outros momentos em que ele pôde também demonstrar toda a sua bravura, toda a sua energia. Se ele foi, de forma justa, considerado tíbio, tímido no Rio Centro, teve um momento também de grandeza, quando o Reagan, que emprestava dinheiro para o Brasil, você já destacou aqui muito bem, o Brasil estava quebrado, ele pede para o embaixador americano no Brasil fazer uma visita fora da agenda do Figueiredo. Tá? E quando o Figueiredo recebe, era o Motley, esse embaixador, eles vêm com uma proposta do Brasil invadir o Suriname em função da presença de militares cubanos naquele país.
E o Figueiredo, mesmo diante de todas as dificuldades econômicas, de toda a dependência externa que tinha dos bancos internacionais e do governo dos Estados Unidos, ele, com muita altivez, ele fala: Reagan, não posso invadir, não posso violar a soberania de um país, num país sul-americano. E o mais legal é que essa história ficou contada, né? Depois teve documentos na CIA, e há uns 3 documentos da CIA, né, que foram desclassificados, e há uns 3 anos saíram os diários do Reagan, que ele fazia de próprio punho. Foram publicados lá nos Estados Unidos, saiu uma versão até em língua portuguesa em Portugal. E o Reagan lá conta isso literalmente, que ele ligou para o Brasil querendo uma invasão ao Suriname, mas que o nosso presidente tinha outra ideia. Então, acho que foi um momento de muita altivez do Figueiredo. Agora, por outro lado, e aí a biografia do ex-presidente convive com isso, eu falei um momento bom, queria falar um momento ruim, se você me permitisse. Por favor, fique à vontade. Que foi o último dia de mandato do Figueiredo. Todo mundo lembra, né? Isso é muito interessante, pessoal. Prestem atenção, é muito interessante. Eu trabalho com cerimonial. Na hora que eu li sobre isso, eu não sabia, inclusive. Mas conta pra gente. E se você trabalha com cerimonial, você deve saber a importância desse momento. E mais legal, eu consegui conversar com o chefe do cerimonial do Figueiredo. Conta para aqui para o pessoal, qual foi esse momento? Então foi o seguinte, para quem não lembra, e você me alertou bem, tem muitas pessoas mais jovens, quem ia substituir o Figueiredo era o Tancredo Neves, um presidente muito carismático, muito querido pelo país, que foi eleito por um colégio eleitoral em janeiro de 85, e ele assumiria em 15 de março de 85 a presidência da República. Em 14 de março, à noite, a horas da posse, ele passa mal, tem que fazer uma cirurgia de emergência, e Sim. Quem ia assumir no dia seguinte era o José Sarney, desafeto declarado do Figueiredo, ex-presidente do partido do Figueiredo, que tinha trocado de lado. Figueiredo, naquele momento, simplesmente detestava o Sarney por causa das brigas que eles tiveram na eleição, na sucessão presidencial. E aí, o que acontece? Quem ia receber a faixa no Palácio em 15 de março de 85, com o Tancredo hospitalizado, era o Sarney. E aí o Figueiredo, num gesto onde ele ouviu o fígado, não ouviu a cabeça dele, ele resolve deixar o palácio por uma porta lateral e arruinou a imagem pública que os brasileiros têm dele. Ele não faz a passagem de faixa, que é uma tradição da República Brasileira desde o início do século, uma tradição bonita. E mais, naquele momento ia ter um efeito simbólico, um peso simbólico muito grande esse nome. Por quê? Porque o Figueiredo, naquele momento, ia encerrar o consulado militar. Depois de 5 generais presidentes de uma junta militar que assumiu no lugar do Costa e Silva, impedindo que o Pedro Aleixo assumisse a presidência da República, o Figueiredo ia devolver o poder ao civil. Então, aquele momento ia ser dotado de um simbolismo muito grande. Mas o Figueiredo viu o fígado, deixou o palácio com uma porta lateral e arruinou, ao mesmo tempo, a lembrança que os brasileiros têm dele e a biografia do homem público que ele foi. O governo dele merecia um final melhor, mas nada pode corrigir o desacerto daquele momento final. E a gente vai ser sempre lembrado na vida pelo que fez e pelo que deixou de fazer. Ele é muito lembrado por esse gesto, pelo que ele deixou de fazer na manhã de 15 de março de 85. Pelo cerimonial, e isso é realmente algo muito triste, porque é impensável para o cerimonial a gente não ter a passagem de faixa, entregar o poder para aquele que foi eleito pelo povo. Agora, eu me lembro muito, exatamente isso que você está dizendo, eu lembro das pessoas muito felizes, né? Muito ao mesmo, emocionadas em 84, aquela situação, aquela comoção quando sobe aí ao poder o José Sarney, e aquele dia foi assim muito marcante, as pessoas choravam emocionadas. E podia, né? Ele podia, o Figueiredo, ter levado isso de um lado muito positivo, como se ele tivesse também permitido, porque ele também permitiu que isso acontecesse por várias questões que ele acabou tratando no final do governo dele. Então, aquela vitória também era dele. Sim. E ele se sabotou. E provavelmente teria sido, junto com a anistia, o melhor momento dele. Mas ele se sabotou, e pior, Simone, ele ia fazer um discurso muito bonito naquele dia.
saudando a retomada da democracia, desejando um bom governo ao Tancredo, dizendo ao povo brasileiro que passava no coração dele. E acabou não fazendo esse discurso. Anos depois, o neto dele achou, ele já falecido, né? Achou o discurso nas coisas dele, né? E eu também recebi esse discurso pelo Sinésio, que era o chefe de cerimonial dele, me deu esse discurso, um discurso muito bonito, que ia acabar de forma elegante aquele período tão nebuloso da história do Brasil. Mas, infelizmente, ele não fez, e não pode culpar ninguém por isso. Eu já ouvi muita gente falando, foi o ministro Leitão de Abreu que falou que era desnecessário. Não. Aquele é um gesto pessoal, Simone. Se ele não fez, ele não pode culpar ninguém, a não ser o próprio temperamento impulsivo, irracível. Ele ouviu o fígado em vez de ouvir a cabeça. E aí acabou marcado por isso. Você acha que ele realmente, né, foi esquecido porque ele disse essa frase, né? Me esqueçam. Eu acho o seguinte, Simone, ele pede para ser esquecido, mas legar à história esse esquecimento é ruim para a história do Brasil. Agora, ele morre no Natal de 99, né? Em 1999, em agosto de 99, fez 20 anos da anistia. Ninguém lembrou dele. Foi uma injustiça. Foi uma injustiça Sim. Porque naquele momento os fortes não eram mais os generais. Os que estavam no poder, Fernando Henrique, toda a geração de políticos que veio com ele, estavam no poder porque o Figueiredo fez uma anistia e levou o processo de abertura política até o final. Então, não haver uma lembrança naquele agosto de 99 do Figueiredo, ele estava vivo, estava nos últimos meses de vida, eu acho que foi fez falta. Não ao Figueiredo, eu até acredito que pessoalmente ele nem aceitaria qualquer homenagem. Isso é indiferente. Fez falta a memória do Brasil. Certo. Eu quero cumprimentar aqui, eu tenho o Wilsinho Pedroso que entrou, o Herbert Alves, a Daniele Ávila também, o Marcos Neves, ele comenta, acaba a ditadura e ganhamos o Sarney, merecemos, ele faz um comentário. E aqui Dureza, a Valéria, aqui tem o Augusto Watanabe também, que entrou, a Andora, ela falou assim, olha, boa, tem que ter um livro autografado, a Valéria comenta isso, o pessoal está querendo seu livro, Bernardo. A Valéria fala, vai ter sorteio do livro autografado? Pessoal, esse livro está maravilhoso. Eu vou dizer aqui, olha, me esqueçam, Figueiredo, a biografia de uma presidência. Vale muito a pena. A gente precisa ler um livro desse para entender também o período que a gente está vivendo. Agora, eu pergunto para você, Bernardo, só para a gente fazer aqui um comparativo, para a gente finalizar essa conversa aberta que está sendo super gostosa, mas a gente já está passando tempo aqui. Comparativos com relação ao período que a gente viveu da ditadura militar, principalmente o período aí, o final, e os dias de hoje com o governo que a gente tem hoje dentro da presidência da República. Você acha que dá para fazer algum comparativo? Não dá para fazer? Olha, são momentos distintos. São momentos distintos. O Figueiredo foi eleito por um colégio eleitoral. O atual presidente foi eleito com 57 milhões de votos. Então, há uma diferença de legitimidade democrática gigante. O que eu penso e acho isso de uma forma muito fidedigna, o Figueiredo, nos momentos cruciais do governo dele, ele fez o que pareceu ser correto, independentemente de convicções pessoais. Figueiredo não queria dar anistia para o Brizola. Ele não gostava pessoalmente do Brizola, mas ele foi lá e fez. Figueiredo, em algum momento, botaram na cabeça dele que o Tancredo era comunista e pediram para ele, Figueiredo, vira a mesa. E ele falou, não, isso não é o certo, eu vou fazer o correto. Então, ele tinha muito essa questão do amor à pátria, ele teve N momentos ruins, N momentos erráticos, mas eu acho que nos momentos chaves, tirando o Rio Centro, ele fez aquilo que lhe pareceu correto. E eu espero, e aí fazendo uma analogia com o momento atual, que os atuais governantes do Brasil, não digo só nem a presidência da República, também os governadores e todos aqueles que estão à frente aí do nosso país, que eles também façam o que lhes pareça correto. A gente hoje está num momento crítico do mundo, não só do Brasil. A gente está aí diante de um desafio de imunização em massa jamais visto pela sociedade contemporânea. Então, acho que se o Figueiredo estivesse aqui, estou dando até um spoilerzinho, a revista Época me pediu um artigo, eu escrevi exatamente isso, uma carta do Figueiredo para o Bolsonaro.
vai ser publicado semana que vem no site da época. Atenção, pessoal, spoiler. Mas muito o que bom. eu espero é exatamente isso. E até brinco nessa carta, né? Se o Figueiredo tivesse nos dias atuais, ele pediria ao presidente da República, aos políticos, aos governadores de estado serenidade. E que, independente de vaidades, de convicções pessoais, da eleição de 22 e do que vier pela frente, façam o que lhe pareça correto, não para si, mas para o Brasil. Eu acho que é esse o grande mote comparativo que a gente pode deixar hoje, e eu acho que era isso que, se João Figueiredo estivesse vivo, ele falaria para os atuais governantes, sejam eles governadores, presidentes, prefeitos. Eu acho que era isso que ele esperaria da atual classe política. Bernardo, deixa eu fazer só um último comentário do livro, porque eu estou apaixonada no livro. Por favor. E tem agradeço essa por foto. todos os elogios. Tem essa foto aqui, que eu achei ela magnífica. Quem tiver a oportunidade, leia este livro, compre esse livro, pessoal, comprem esse livro. Essa foto, ela está muito interessante, porque aqui, olha, parece que ele está com um cap, mas esse cap é da pessoa que está de trás, atrás dele. Ele está na frente, e aqui no reflexo tem o povo. É uma foto muito interessante, porque você fala no livro até que o sonho dele não era ser presidente da República, né? E no final ele tinha muito mais, ele cobiçava muito mais as posições dentro da área militar. Exatamente, né? O sonho dele era ser general de 4 estrelas. Que era exatamente essa foto aqui. Ele adoraria estar aqui nesta posição. No entanto, ele estava aqui com o povo, mas ele participou aí de um período muito interessante, onde nós, hoje, enfim, temos a democracia por conta desse período que ele teve uma participação muito efetiva. Posso contar uma última curiosidade sobre isso que você falou? Pode falar. Você comentou um negócio muito interessante sobre o sonho dele, né, de galgar carreiras, de galgar postos na carreira militar. Ele foi eleito com mais ou menos 600 votos no colégio eleitoral, mas o voto mesmo que preponderou foi o do Geisel, que nem votava, mas valeu a vontade do Geisel. Então, alguns meses antes da eleição, no colégio eleitoral, o Geisel chama o Figueiredo para uma conversa no Palácio da Alvorada, né, entre dois militares, e faz o convite para ele ser do presidente da República. E a resposta do Figueiredo é exatamente o que ele era, em essência. Ele falou: presidente, se for um convite, eu não aceito. Mas se for uma missão, conta comigo. Muito bom, muito bom. Pessoal, por favor, não deixem de ler este livro. Comprem este livro, me esqueçam. Figueiredo, a biografia de uma presidência. É importante a gente conhecer o passado para entender o presente e planejar o futuro, pessoal. Isso é fundamental. Eu conversei nesta noite com o Bernardo Pasqualetti, que esteve aqui comigo nessa noite, dividindo tantos conhecimentos. Quero agradecer a você, muito obrigada pela paciência também, de me explicar muitas coisas quando eu tive algumas dúvidas e tal. E esse livro está maravilhoso, tá? Parabéns mesmo, viu, Bernardo? Eu que agradeço, primeiro, a você, Simone, por ter aberto o espaço aí do seu canal, das suas redes sociais, do seu YouTube para o meu trabalho. Foi um trabalho de 5 anos, um trabalho que eu faço. Eu, na verdade, sou advogado, eu tenho outra profissão. Acho que é muito difícil viver de livro no Brasil. Então, eu faço trabalho fora do horário, no final de semana, enfim. Então, é muito gratificante vir aqui conversar com você. Então, desejo uma boa noite a todos e a todas, agradecer a nossa plateia e o nosso público que prestigiou. E conte comigo. São as próximas lives aí com o Marcos Eduardo Neves sobre livros. Virei seu fã. Estarei aqui presente também com perguntas. É muito bom esse espaço que você abre para a cultura nacional. Muito obrigada. Eu quero agradecer a todos os internautas que estão acompanhando Conversa Aberta aqui conosco. Até a próxima live e fiquem conosco. Caso vocês queiram ver novamente, rever esta live, vocês podem entrar no IGTV e vocês podem clicar lá que essa entrevista vai estar na íntegra e também no YouTube Simone Hanada. Obrigada. Um beijo a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.